Olá, buenas tardes. Hoje vou apresentar a patologia acidente cerebrovascular isquêmico, da matéria de Fisiopatologia 2, com o Dr. Luiz Velasco Oporto. Então, ¿qué es un acidente cerebrovascular isquémico? Es la muerte de la zona de tejido cerebral, um infarto cerebral, como consequência de um suministro insuficiente de sangue e oxígeno ao cérebro devido à obstrução de uma artéria. É o mais comum de los acidentes cerebrovasculares e sucede quando um vaso sanguíneo do cérebro se obstrui devido a um coágulo ou trombo. A pressão arterial alta é um dos principais fatores de risco de um ataque cerebral isquêmico. A epidemiologia é de 10 a 12% da mortalidade em países industrializados, é a terceira causa de morte e a primeira causa de invalidez. El 88% de los casos ocorrem em pessoas maiores de 65 anos. Há uma maior incidência na população masculina, de 1,1 a 2,2%. A maior incidência em populações de afro-americana que em anglo-sajones. Por exemplo, se tomamos 1.000 pessoas, hace su ley de acidente cerebrovascular de 1.250 pessoas têm essa enfermidade por ano, e há 350 que recidivam. 750 pessoas falecem como consequência dessa enfermidade ou por suas complicações. 640 pessoas vuelvam a seu domicílio. 240 pessoas necessitam ajuda para as tarefas de seu estilo de vida, seu cotidiano. E há 880 pessoas sobrevivem aos 6 meses. 220 pessoas requerem algum tipo de apoio institucional ou internacional. E 426 se recuperam, el 30% com sequelas do acidente cerebrovascular isquêmico. Las bases fisiológicas. O cérebro humano é o órgão principal do sistema nervoso central. Se encontra dentro do crânio. Su componente principal é a corteza cerebral, uma capa de tecido neuronal plegado que cubre a superfície de los hemisférios. Especialmente amplios são seus lóbulos frontales, que estão associados com funções executivas tales como autocontrole, la planificación, el racionamiento y el pensamiento abstrato. O cérebro humano se encarga tanto de regular e manter cada função vital do corpo, como de ser o órgão onde reside a mente e a consciência do indivíduo. As estruturas do cérebro. O cérebro humano forma parte do sistema nervoso central. E esse sistema distingue duas partes, o encéfalo e a medula. Os impulsos nerviosos se transmitem desde qualquer ponto do corpo hasta o encéfalo. A medula sirve de via. O encéfalo é a parte central do sistema nervoso, que está encerrada e protegida dentro do crânio. O cérebro seria tão solo na parte de todo o encéfalo, aunque se poderia dizer que é a parte mais representativa. Já a medula espinal é um largo cordão blanquecino localizado em canal vertebral e que atua como uma espécie de autopista encarregada de transmitir toda a informação que proporciona o cérebro ao resto do corpo. Por lo tanto, o cérebro e o encéfalo não é o mesmo. Para poder diferenciar bem entre que é encéfalo e que é cérebro, devemos conhecer a divisão do desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central. Há grandes rasgos durante o seu desenvolvimento. O encéfalo está dividido em 3 cérebros diferenciados segundo seu nível de desenvolvimento filogenético.
El romboencéfalo, o cérebro posterior, es la estructura más antigua y menos evolucionada. La estructuración y la organización del cerebro posterior es la más sencilla de las tres. Es el encargado de regular las funciones básicas para la supervivencia y para el control del movimiento. Las lesiones en estas estructuras pueden conducir a la muerte, como la discapacidad grave, y está situado justo en la parte superior de la médula espinal y está formado por varias estructuras, que sería el mielencéfalo. Essa estrutura evolucionará em el bulbo raquídeo, ajuda a controlar as funções automáticas como a respiração, pressão sanguínea e o ritmo cardíaco, a digestão, entre outros. O metencéfalo ele está encontrado em duas partes diferenciadas, em puente troncocefálico, que também pode ser conhecido como puente de Varolio ou protuberância anular ou cerebral, e também está em el cerebelo. Por sua parte, el puente troncocefálico é a porção do tronco do encéfalo que se ubica entre o bulbo raquídeo e o mesencéfalo. Tem como função conectar a medula espinhal e o bulbo raquídeo com as estruturas superiores do hemisfério, do tórax cerebral e o cerebelo. Está implicado em o controle de funções automáticas do corpo e tem um papel importante em los níveis de excitação, estado de alerta e consciência, e em la regulação do sono. Em cambio, o cerebelo se localiza debaixo de los hemisférios cerebrais, sendo assim a segunda estrutura mais grande do encéfalo. Agora vamos falar sobre o mesencéfalo, que é o cérebro médio. É a estrutura que une o cérebro posterior com o anterior, conduzindo os impulsos motores e sensíveis entre eles. Su correto funcionamento é um pré-requisito para a experiência de consciente. As lesões em esta área do cérebro podem ser responsáveis, entre outras coisas, de alguns transtornos de movimento, como temblores, rigidez, movimentos estranhos. E aí, o prosencéfalo, que é o cérebro anterior, se trata da estrutura do encéfalo mais desenvolvida, evolucionada e com uma organização e complexidade mais elevada. Consta de duas partes principais: o diencéfalo, que queda oculto pelos hemisférios cerebrais, por lo que situa dentro do cérebro, está formado por estruturas tão importantes como o tálamo e hipotálamo. O tálamo é como uma estação de relevo para informação que maneja o cérebro, transmite a maioria dos sinais sensoriais percebidas, como auditiva, visual e tacto, e também permite processar em outras partes do cérebro. Também está implicado em controle motor. Agora, do telencéfalo, ou cerebrum. É o que conhecemos coloquialmente como cérebro, né? Abarca toda a corteza cerebral, a capa rugosa de matéria gris, com surcos, pliegues, que cobre grande parte das bases das estruturas anteriormente citadas. Os gânglios basal e hipocampo. Durante o desenvolvimento embriológico se pode diferenciar em estriado, paleoestriado e arquiestriado. As diferentes partes do cérebro e suas funções principais são os gânglios basales, que são as estruturas neuronais subcorticais, é decir, que quedam cobertas pela corteza cerebral, o hemisfério do cérebro. Sua principal função consiste em iniciar e integrar o movimento, recebe a informação do córtex cerebral e do tronco encefálico. La processa e projetam de novo ao córtex, a la medula e ao tronco encefálico para permitir a coordenação do movimento, e está formado por diversas estruturas, como por exemplo o núcleo caudado, que é um núcleo em forma de C, que está implicado em controle do movimento voluntário, a que também está involucrado em um processo de aprendizagem e memória. Também está composto por putamen, que se encarga da preparação e da execução de movimentos das extremidades. O globo pálido, sua função principal é de regular os movimentos automáticos e os movimentos não conscientes.
La amígdala também hace parte de la estrutura que desempenha um papel clave em las emoções, sobretudo em la de medo. La amígdala ayuda a amanecer e classificar los recuerdos cargados de las emoções. Ya el hipocampo é uma pequena estrutura subcortical com forma de cabalito de mar que juega um papel importantíssimo em la formação de la memória, tanto em la classificação de la informação em la memória a largo prazo. E o córtex cerebral, ou corteza cerebral, que é uma capa formada por matéria gris, né, núcleos neuronais. A simple vista se pode ser ver grandes quantidades de giros, protuberâncias e circunvalações, lo que lhe aporta seu aspecto característico. Esta estranha disposição permite aumentar a área de corteza cerebral disponível dentro do crânio. Las circunvalações também ela está delimitada pelos surcos ou cisuras cerebrais. Además, aquelas cisuras que são especialmente profundas são denominadas de fissuras. O córtex se divide em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Se encontra separado por la fissura interhemisférica ou longitudinal e unido por uma estrutura chamada cuerpo calloso, que permite a transmissão de informação entre ambos hemisférios. Em termos generais, pode dizer que cada hemisfério controla um lado do corpo, pero os controles estão invertidos. Hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo e o hemisfério direito controla o lado esquerdo. A esse fenômeno se lhe chamamos lateralização do cérebro. Cada hemisfério, a sua vez, está dividido em 4 lóbulos. Estes lóbulos estão delimitados por 4 cissuras cerebrais: a cissura central, ou de Rolando, cissura lateral, ou de Silvio, cissura parieto-occipital e a cissura singular. As áreas da corteza cerebral que quedam entre as cissuras são os que conhecemos como lóbulos. O lóbulo frontal é o lóbulo cerebral mais grande da corteza. Está ubicado em la parte delantera, justo detrás de la frente. Se extende desde a parte mais anterior hasta la cissura de Rolando, é o centro de mando e controle do cérebro humano, o grande diretor da orquestra, como se disse. Está intimamente relacionado com as funções executivas, por lo que se involucra em la planificação, el razonamento e la resolução de problemas, el juízo e el controle de impulsos e também la regulação de emoções, como la empatia, la generosidade e la conduta. E o lobo temporal queda separado de los lobos frontal e parietal por la cisura de Silvio e los limites do lóbulo occipital. Se encontra situado em los laterais direito e esquerdo do cérebro. Intervém em el processo auditivo e de linguagem. Também está implicado em las funções de memória e la gestão de emoções. O lóbulo parietal ocupa a área compreendida entre a cissura de Rolando e a parte superior da cissura parieto-occipital. Está encargado da integração da informação sensorial, contribui ao processamento do dolor e de tracto, entre outras importantes funções. E o lóbulo occipital está delimitado pelos extremos posteriores dos lobos parietal e temporal, em la parte traseira do cérebro. Se ocupa principalmente da visão, aunque delega processamento de alguns subprocessos da visão a outros lóbulos. Analisa aspectos como a forma, o color e movimento para interpretar e sacar conclusões das imagens visuais. E además também alguns autores falam do quinto lóbulo. O quinto lóbulo seria lóbulo límbico, né? Que seria o sistema límbico. Está formado por várias estruturas prosencéfalas, entre elas a amígdala, o tálamo, o hipotálamo, o hipocampo, a corteza cingulada e o corpo calhoso, entre outros. O sistema límbico gestiona as respostas fisiológicas ante os estímulos emocionais e se relaciona com a memória, atenção, emoção, instintos sexuales, personalidad y conducta. Agora vamos falar sobre a etiologia, as causas de um acidente cerebrovascular isquêmico.
Suele ser resultado de la obstrucción de una arteria que irriga el cerebro, por lo general una rama de una de las arterias carótidas internas. El dano resultante depende del tiempo de que las neuronas se ve privado de la irrigación. La mayoría de las células cerebrales mueren después de verse privada de la sangre durante 4 a 5 horas. As causas mais frequentes são trombose arteriosclerótica, hemorragia cerebral hipertensiva, crise isquêmica transitória, embolismo, rotura de aneurisma, vasculites, tromboflebite, alterações hematológicas como policitemia, púrpura trombocitopênico, traumatismo de artéria carótida, aneurisma aórtico dissecante e hipotensão sistêmica. Agora vamos falar sobre a fisiopatologia do acidente cerebrovascular isquêmico. Então, essa isquemia cerebral é o resultado da diminuição do nível crítico de fluxo sanguíneo cerebral global ou de um determinado território arterial consequência da falta de oxígeno e da glucosa. Com isso, vai ser necessário para o metabolismo cerebral em relação entre metabolismo cerebral e fluxo da barreira hematoencefálica. É um processo dinâmico altamente integrado a interrupção do fluxo sanguíneo ao cérebro. Com isso, vai resultar em uma alteração do metabolismo e das diversas conexões cerebrais. O fluxo sanguíneo cerebral normal em um adulto jovem é de 60 milímetros minutos por 100 gramas de tecido por debaixo de los 20 electrocefalogramas. Se lentifica gradualmente. Entre 18 a 20 milímetros por minuto, as descargas espontâneas neuronais vão desaparecer. E 18 milímetros por 2 minutos, as respostas elétricas evocadas celulares desaparecem. É o chamado umbral de falho elétrico, pois debaixo de 68 milímetros por minuto se produz uma alteração da tese iônica e o falho de potencial de membrana e uma massiva liberação, o momento de viabilidade neuronal desaparece, que é chamado de umbral de falho de membrana. Em relação com esses umbrales de isquemia, surge o termo penumbra isquêmica, que estabelece que entre um dos umbrales de isquemia existe um tecido metabolicamente compropero potencialmente viável. Para ele, se deverá recuperar o fluxo da zona isquêmica. O limite inferior de fluxo de área de penumbra, ao que é chamado de umbral de falho de membrana, aumenta à medida que transcorre o tempo de um fator crucial, a hora de instaurar uma terapia específica, por exemplo, trombólise, e salvar assim a maior quantidade de tecido em uma penumbra isquêmica. Todos esses fatores conduzem ao conceito de ventana terapêutica a um período de tempo que vai de 3 a 6 horas, durante qual restituição do fluxo e como a inibição dos mediadores de dano cerebral isquêmico evitariam a morte das células em risco potencialmente viáveis, mientras que se ao mesmo é sobrepassado qualquer medida terapêutica, resultará em isso. Entre a aparição de la isquemia, la muerte neuronal se desenvolveu uma cascada de reações químicas em las células nervosas que parecem ser as responsáveis neuronal. Os escassos depósitos de oxígeno e glucose de las neuronas são consumidos rapidamente durante a isquemia. Se altera a respiração mitocondrial e las neuronas residual ao ácido lático, em vez de dióxido de carbono, e água aumenta e llega um nível mais de 3 minutos desde o início da isquemia. A quantidade de ácido lático produzido desde o metabolismo anaeróbico da glucosa é maior em sujeitos de hipoglicêmicos. Essa maneira se desenvolve em doses que desnaturalizam as proteínas e altera as funções das enzimas cuja atividade são pH dependente, a recaptação de neurotransmissores e promove a formação de radicais livres, que, como veremos depois, também produz dano celular. A falta de ATP perturba o funcionamento da bomba de sódio e de potássio, ATPase,
incrementando-se de forma porque se sigue una salida masiva de este quando os níveis extracelulares de potássio alcançam níveis elevados e escolarizam os canais de cálcio dependendo de voltaje e interior da neurona. Consequência, o cálcio livre intracelular provoca uma cascada metabólica que ativa enzimas proteolíticas e lipolíticas, que abolia de forma irreversível a regulação do metabolismo neuronal. O incremento do cálcio intracelular dá lugar ao incremento da liberação de neurotransmissores e neuromoduladores, que ativam diferentes receptores dessa maneira. Uma sobrecarga de estímulos em las neuronas que aumenta aún mais a entrada de cálcio. A ativação de proteases, a destruição celular, parece ser que o neurotransmissor que joga o papel mais importante na morte neuronal, que se aqui os quadros que me causa o glutamato, o resultado da morte neuronal, induzida por la hiperestimulação provocada por glutamato. E isto que ocorre vai ser denominado de citotoxicidade e que também se pode ver em entidades como a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, a enfermidade de Alzheimer, fibromialgia, enfermidade de Parkinson, a enfermidade de Huntington. Então, essas seriam as enfermedades. Mencionaremos também os radicais livres, os quais provocam ruptura, com a consequente desnaturalização das proteínas, também produzem com o aumento da permeabilidade vascular e o conseguinte edema cerebral, assim como peroxidação de los lípidos da membrana e altera a percussão ulterior à isquemia, favorece a formação de radicais livres, puesto que possibilita a presença de oxígeno. Por lo tanto, os radicais livres teriam um importante papel em dano por reperfusão e neuronal tardio, é a base da experimentação de antioxidantes e o tratamento neuroprotetor da isquemia cerebral. Agora eu vou falar sobre o quadro clínico de uma pessoa com esta enfermidade. O paciente vai ter problemas para caminhar repentino, mareos, perda de equilíbrio ou coordenação. Também vai ter confusão repentina, dificuldade para falar ou entender o linguagem, dolor de cabeça severo repentino, sem causa conhecida, dificuldade para ver com um ou ambos olhos, estumecimento ou debilidade repentina da cara, braço ou perna, especialmente em um solo lado do corpo. Estudos complementares. O que vai ajudar para ter o diagnóstico seria um exame físico e neurológico, por exemplo, perguntar a ti ou a um familiar sobre tus sintomas e antecedente médico, realizará um exame físico e um exame neurológico. Também poderia ser um estudo por imagens, para comprovar a patologia, uma tomografia computadorizada, imagem por ressonância magnética, angiografia, ultrassonido de carótida, ultrassonido duplo transcranial, eletrocefalograma, eletrocardiograma, também uma análise de sangue, que seria o conteúdo sanguíneo completo, eletrólitos séricos, pruebas de coagulação da sangre, pruebas. Agora, os fatores de risco que vão ajudar uma pessoa a ter esse tipo de enfermidade, que seria a idade avançada, fumar cigarrilho, hipertensão arterial, colesterol alto, não manter-se muito ativo, ser sedentário, sobrepeso e obesidade, diabetes, antecedentes familiares de acidente cerebrovascular ou enfermidades cardíacas, ritmo cardíaco anormal, a menudo de uma afecção conhecida como fibrilação auricular, afecções que aumentam a tendência ao sangrado, por exemplo, a hemofilia, beber em excesso com regularidade. Também uso de drogas ilegais, como a cocaína. Esses seriam os fatores de risco que daria mais, o paciente teria mais potencial para ter esse tipo de patologia. Agora, os tipos de tratamento para o acidente de cerebrovascular isquêmico.
Poderia ser medicamentos de emergência por via intravenosa, procedimentos endovasculares de emergência, medicamentos administrados diretamente em cérebro e extração de coágulo com um recuperator de stent. Esto seria todo. Muchas gracias por su atención.